Ainda temos Santa Ceia hoje, então a palavra ficou mais ou menos reduzida pela metade, mas vamos lá, vai dar certo. Nós começamos uma série de apenas 3 pregações, a primeira, domingo retrasado, a segunda, domingo passado, e hoje a terceira. Nós estamos falando sobre fazendo discípulos. Nós entendemos lá no começo que antes de falar sobre sermos discípulos, a gente começou a falar sobre quem somos, quem nós somos primeiro. E entendemos desde o Gênesis até Jesus, entendemos que fomos criados para cultivar, para cuidar e para nos relacionarmos. Está no nosso DNA, está na nossa estrutura. Foi assim que Deus nos criou. Entendemos também o porquê fazer discípulos, porquê anunciar as boas novas do Senhor. Entendemos que é a nossa razão de viver. Falamos um pouquinho sobre passar o bastão, sobre continuar essa história que começou de novo lá no Gênesis. Falar a história da queda, sim, falar a criação, a queda, falar sobre o processo de redenção e onde ele vai nos levar. E como fazer parte desse processo de redenção. E que é necessário que essa história seja continuada. É necessário que façamos discípulos, para que o processo de redenção, para que a salvação em Cristo Jesus alcance todos aqueles que precisam ser alcançados. E o terceiro ponto, a terceira análise dessa sequência, então, quem somos, por que fazer discípulos? E o terceiro, como permanecer. Muitas vezes nós nos perguntamos, ok, eu vou fazer a obra, eu quero fazer parte, eu quero fazer discípulos, eu quero obedecer o comando lá deixado para nós no Evangelho de Mateus, no último capítulo que diz, vai, prega o Evangelho, anuncia as boas novas, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faça discípulos. E muitas vezes nós começamos. É uma tendência humana. Até se você for estudar livros sobre finanças, sobre saúde, sobre a mente, os seres humanos são muito bons em começar. A gente identifica o que precisa ser feito, a gente faz um plano, a gente começa e a gente para. Um belo exemplo disso é dieta, que não sei porquê, geralmente começa no primeiro dia do ano. A gente fala, esse ano eu vou fazer dieta e eu vou emagrecer aqueles quilos que eu sempre quis emagrecer. 1º de janeiro vem, você muda completamente a tua alimentação. Na primeira semana tudo vai bem. Na segunda semana já dá um escapes. Você já foi ali naquele fast food que você tanto ama, tomou aquele café que metade dele, ali do Dutch Brothers aqui, ou lá no sul a gente tem o Dunkin' Donuts, metade açúcar, pouquinho de café assim, forte pra caramba e uma espuminha de leite. Aí na terceira semana falou, já que eu tomei café semana passada e daqui a pouco já era a tua dieta. A tendência nossa como seres humanos, infelizmente, e a gente pode usar o Gênesis de novo. Tudo começou bem. Adão então vem do pó da terra. O próprio Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Tudo perfeito. Adão dá nome para os animais, domina sobre os animais, cultiva, cuida. Aí fica melhor ainda. Vou fazer uma companhia porque você não pode ficar só. Arranca uma costela do cara, faz uma mulher, uma companheira, uma auxiliadora idônea. E ali eles estão de forma perfeita se relacionando. Deus dá uma missão, uma informação simples. Simples. Tá vendo toda essa criação maravilhosa? Vocês podem se utilizar de tudo. Vocês podem ir onde vocês quiserem. Vocês podem se alimentar de qualquer árvore
menos 10. Essa aqui esquece, por favor, esquece. Mas do resto fica tranquilo. Todo o resto é teu. E no começo funcionou. Quanto tempo será? Eu acho que foi bastante tempo, muito mais do que a gente imagina. A nossa sensação é que Deus deu o comando num dia, no dia seguinte a Eva já deu aquela olhada para a árvore. Não vou pegar não. No segundo dia, não vou comer não. No terceiro, de repente no quinto ela já foi lá. Não, durou muito mais. A verdade é que eles começaram bem. Mas chegou um momento em que eles não conseguiram permanecer. Quando falamos sobre permanecer hoje, mediante o Evangelho e após a vinda e ressurreição de Cristo, permanecer no quê? É claro, você vai responder, claro que é permanecer em Deus, permanecer em Jesus. Agora, o que é esse permanecer em Jesus? Se você puder acompanhar comigo, e desculpa o pessoal lá de trás, que eu sempre esqueço de passar para eles os textos antes, mas é o Evangelho de João, capítulo 15, nós leremos do versículo 1 ao 17. Se você tem sua Bíblia aí e quiser acompanhar, mas também vai ser projetado aqui, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Cristo nos chama a permanecer nele, assim como ramos de uma figueira permanecem conectados a ela. Nós não somos ramos de figueira, literalmente, mas permanecemos nele, e permanecer nele significa permanecer conectados à vida. Permanecer significa permanecer tendo vida. Então, permanecer no quê? Permanecer na vida. Permanecer em vida.
Ah, mas há muitos que não permanecem em Jesus, que nem o conhecem, que nem o seguem, estão vivos. Não. A palavra fala que eles estão mortos nos seus pecados e delitos. Eles estão respirando, eles estão indo de um dia após o outro, mas eles não estão vivos. Quando falamos sobre permanecer, não é permanecer vindo à igreja, não é permanecer dentro desse lugar, não é permanecer nas atividades da igreja, não é ir ao GEF, não é participar da oração dos homens. Isso não é permanecer nele, porque quando permanecemos nele, significa que estamos conectados a ele, e nós não nos conectamos a ele através deste local, nem através das atividades. Isso não nos conecta com o Senhor. O que nos conecta com o Senhor? E como permanecer nele? Tudo que aponta verdadeiramente para Ele. A oração nos ajuda a permanecer nele. A oração é como aquele raminho que nos conecta na videira. A leitura da palavra. Quando nós lemos a palavra, os nossos ramos eles se multiplicam. As revelações do Senhor, elas começam a ser mais numerosas na nossa cabeça e no nosso íntimo. Nós começamos a entender quem nós verdadeiramente somos. Nós começamos a entender por que estamos aqui, o que o Senhor quer fazer, qual é o próximo passo, para onde o Senhor está me levando. A palavra multiplica os ramos que se conectam à videira. O jejum faz com que a sua carne seja mortificada, vai dando mais espaço para que o Espírito Santo que habita em você se manifeste de forma mais poderosa, fale de forma mais audível, mostre as coisas de uma forma mais clara. E é isso que nos faz conectar mais intimamente à videira. Oração, palavra, jejum. Ramos multiplicados, que aumentam a transferência de seiva, de nutrientes da videira para os ramos que somos nós. É nisso que nós permanecemos. Não na igreja, não nas atividades, mas no relacionamento íntimo com o nosso Pai. Agora, por que permanecer? Que efeitos tem a permanência em Jesus? Só nesse texto, João 15, 1 a 17, a palavra permanecer nas suas conjugações, ela aparece 12 vezes. 12 vezes. Toda vez que um texto, uma epístola, uma carta, toda vez que uma palavra se repetir, não é por acaso. Deus, de uma forma sutil, está falando, presta atenção nisso. Eu estou falando disso. É sobre isso que eu quero falar. Ele dá o exemplo, ele fala sobre a videira, fala que somos ramos, fala do fruto, mas o que ele está dizendo de mais importante aqui é permanecer. Sabe por quê? Porque se a gente permanece, versículo 3, versículo 2, ou não, primeiro versículo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Se permanecemos, nós damos muito fruto. Ramo que não dá fruto, não presta para nada. Ramo foi feito para dar fruto. Se não der fruto, vai desperdiçar os nutrientes que poderiam ser utilizados para gerar fruto. A criação é perfeita. Um ramo que não produz frutos, ele vai secar.
E Deus ainda é mais enfático em dizer, ele vai ser cortado fora. Ou seja, não há utilidade. Então, quando a gente não permanece nele, o que acontece? É porque nós fomos cortados. E uma vez cortados, o que acontece com um ramo cortado? Seca. E uma vez que você vê no chão um ramo seco, que utilidade tem um ramo seco? Que não tem raiz, que não deu fruto e que agora está seco. A palavra fala que só há um destino para esse ramo. Ele vai ser queimado, extirpado. Se não permanecermos na videira, além de não termos utilidade alguma, e muitos ramos ainda vão servir de tropeço, vamos ser ativamente removidos da adoção em Cristo Jesus e descartados. Não permanecer em Cristo pode resultar, se isso não mudar, em morte eterna. Agora, se permanecermos, não só teremos vida, mas produziremos frutos. Discípulos. A vida se multiplica. Não porque nós temos vida. Já parou para pensar nisso? Um ramo em si produz fruto, o ramo em si tem poder para gerar frutos, o ramo só produz fruto porque ele está conectado na videira. Ele só produz frutos porque ele está conectado àquele que tem a raiz, àquele que verdadeiramente tem o poder de produzir vida. Quando nós não estamos conectados, nada do que nós produzimos é útil, nem transformará, nem mudará a vida de ninguém, nem a nossa própria. Sabe aquela frase que muita gente gosta de dizer, que também pode ser encontrada na nossa palavra, na palavra do Senhor, e é muito usada fora de contexto e também não em sua completude? Usa só aquele trechinho. Tudo posso naquele... Todos nós conhecemos, não é verdade? Essa frase não é para todos. Essa frase não é para todos. O ramo é fortalecido por quem? Pela videira. O ramo destacado da videira é seco, é descartável. Então, quando nós dizemos, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está falando, na verdade, sobre aguentar o tranco, não é sobre coisa boa não, é sobre aguentar a batalha, é sobre aguentar a luta, e daí depois ele fala, ó, eu já vivi do bom e do melhor, mas também já vivi do pior que você pode imaginar, mas não tem problema, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo é esse que dá frutos, eles falam isso porque ele está conectado na videira. Ele sente a vida do Pai fluir através dele. Cada viagem missionária que ele fazia, implantando igrejas, e vendo elas frutificarem. Cada um dos homens que era transformado ao passar por ele, Tito, Timóteo e tantos outros, Silas, Marcos. Frutos. Se permanecermos fora da videira, somos como galhos secos, lançados fora, e que só servem para ser queimados. Uma das características principais daquele que é chamado discípulo é o fato de ele permanecer junto ao seu mestre. E aqui eu queria fazer a conexão do permanecer com o fazer discípulos. Aquele que não permanece é aluno, que do latim, na verdade, significa sem luz, sem luno, luz, sem luz. Aquele que o professor vai talvez trazer um pouco de luz para a cabeça daquela pessoa.
Quando você estudou no colegial, no high school, se foi aqui, fez uma universidade, seja o curso que você tenha feito, ou mesmo que não tenha feito nenhum curso, alguém te ensinou alguma coisa em algum momento da sua vida. E dessa pessoa, você foi aluno, não discípulo. Um conhecimento foi passado, você agregou apenas aquele conhecimento e seguiu sua vida utilizando aquele conhecimento do jeito que você bem entendeu. Discípulos serão a última instância, os novos responsáveis por continuar transmitindo um conhecimento. Discípulo é aquele que permanece até o fim. Se você puder, junto comigo, ir lá em João, ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 6. Vamos ler rapidamente, versículos 61 a 66. João, capítulo 6, versículos 61 ao 66. Jesus está com a multidão, 5.000 homens mais mulheres, faz a multiplicação dos pães e peixes, está todo mundo muito empolgado. Ele vai para o Mar da Galileia, atravessa, chega lá do outro lado, de uma forma bastante interessante, a gente lembra como, e eles continuam a caminhada. Quando eles atravessam, estão lá os discípulos, que até aquele momento não eram só os 12. Uma multidão de pessoas era chamada de discípulos. Por quê? Porque eles o acompanhavam. De repente, aqueles discípulos começam a falar assim para Jesus: Jesus, mostra aí um sinal para nós, multiplica mais, faz um negócio diferente aí. E Jesus fala: não, é disso que vocês estão atrás. Vocês estão indo atrás daquilo que eu posso oferecer para vocês, vocês estão indo atrás do milagre, mas sabe o que mais? Eu sou o pão da vida, vocês querem pão de verdade, pão real, pão dessa terra, mas eu sou o pão da vida, e é só disso que vocês precisam. Aqueles discípulos falam: que palavras duras! Versículo 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, presta bem atenção nisso, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A gente hoje é discípulo, não significa que terminaremos nossa vida como discípulos. Aqueles homens até aquele momento eram chamados pelo próprio Jesus de discípulos. E no momento em que as coisas começam a apertar um pouco, ou que mudaram, de repente ser discípulo já não era mais tão interessante assim. E como a palavra diz, deixaram de ser discípulos. O que aconteceu com eles? Não permaneceram, desistiram. Estavam atrás de outra coisa, da coisa errada. Não suportaram o peso da verdade. Ficaram pelo caminho. Deixaram de ser discípulos porque não permaneceram. Veja, eles não deixaram de ser discípulos porque eles deixaram de crer, mas porque eles não permaneceram. Não permaneceram. Quantos ao nosso redor, e eu imagino, infelizmente, que cada um de nós aqui consegue pensar em alguém. Eu tenho uma tia que ela crê, mas ela não vai na igreja, ela não ora.
Ela não crê. Eu tenho um primo que, puxa vida, foi separado pelo Senhor, participava do ministério de música, vinha à igreja, mas já não vem mais. Está perdido. Deixaram de ser discípulos. Deixaram de ser discípulos não porque não creram, mas porque não permaneceram. Olha o que diz Pedro na sequência, versículos 67, 68 e 69. Olha o que Jesus fala, adiantando, para os apóstolos que viriam ser chamados de apóstolos, um nível superior a discípulos. Olha só o que Jesus fala aos 12, aqueles que ele escolheu para ser discípulos. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para onde iremos? Talvez Pedro não tinha a compreensão completa de que ele seria um apóstolo e do que viria. Mas Pedro enxergou naquele momento, eu não sei o que está rolando, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei nem se a gente vai morrer, mas eu vou permanecer. Pode ser duro, pode ser difícil, eu posso perder a minha vida, mas eu não quero estar em nenhum outro lugar, eu quero estar do lado dele, porque esse é o Santo de Deus. Mesmo sendo convidados para se retirarem, os verdadeiros discípulos permaneceram. Agora, por último, versículos 70 e 71. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Meus irmãos, não se enganem. Judas quase permaneceu. Ele chegou muito perto, mas no final, ele deixou. No final, como aqueles que gostam de futebol falam, nos 45 do segundo tempo, nos acréscimos, no finalzinho, eu dei um exemplo para os jovens da igreja lá de Palm Coast, quando nós estávamos lá, e dei o exemplo do vestibular. Não sei se todos estão familiarizados com o vestibular, que é uma prova para a universidade. E nessa prova, há dia e hora marcados para começar e para terminar. Se você chega 1 segundo após o fechamento dos portões, entra para fazer a prova? Não. Se você chegar 1 segundo atrasado, está fora. Você está fora. Não interessa se você permaneceu até o seu último suspiro de vida, mas no final você apostata da fé, você o deixa, você não permanece. Não interessa. Você não permaneceu. E muitos de nós
estamos beirando a não permanência. Porque assim como aquele que se atrasa no vestibular, ele não se atrasou por um segundo. Esse atraso muito provavelmente começou lá na noite anterior, quando ele não dormiu tão cedo quanto deveria, quando talvez ele não se alimentou tão bem quanto deveria, quando ele talvez não deu ouvido ao pai e à mãe e falou: filho, pega 2, 3 ônibus antes para você chegar lá adiantado. Quando talvez ele não deu ouvido a um amigo, a uma pessoa mais velha que falou: cara, vai um pouco antes, porque o trânsito nesse dia fica muito ruim. Chega lá 1 hora antes, chega lá 2 horas antes, mas não arrisca. Ele perdeu o ano todo de estudo, porque ele não permaneceu até o fim. Você quer seguir suas próprias convicções? A palavra de outros homens, a sua própria palavra? Pois bem, aqueles que não permanecem nele serão cortados, lançados fora, e só prestarão para serem queimados. João 15, voltando onde estávamos, João 15, 8, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Nós somos chamados a fazer discípulos. Para fazer discípulos, não tem outro jeito. A gente precisa se manter conectado à videira. A gente precisa permanecer conectados à videira. Talvez venham tempos de estiagem e você vai ficar murchinho, vai dar uma uvinha só. Mas faz o seguinte, fica conectado na videira. Não desista, permaneça. Porque em tempo, a videira vai te alimentar, o teu ramo vai voltar a ter vida, você vai voltar a dar muitos frutos, mas uma vez lançado fora, não há como retornar. Uma vez lançado fora, não há como retornar. Eu queria pedir para, se possível, vocês estarem em pés agora. E antes de celebrarmos a nossa ceia, ceia que fala do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, que nos dá vida, eu quero te fazer esse convite. Eu quero te fazer esse convite para aceitar o ID, para aceitar essa chamada de Cristo, que nos diz: vá, faça discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os meus filhos, os meus discípulos são reconhecidos assim, aqueles que dão muitos frutos, e aqueles que dão muitos frutos glorificam o Pai. Não há como glorificar o Pai, não há como ter vida eterna em Cristo Jesus, se não permanecermos conectados na videira. E é tão simples, tão simples. Um dobrar de joelhos, uma leitura bíblica, um passo atrás, um não, nos ajuda a permanecer conectados na videira. Feche os teus olhos e ora junto comigo. E traz agora o teu coração, traz agora a tua mente, tudo aquilo que tem roubado os teus frutos. Tudo aquilo que tem trazido sequidão
as raízes da videira. Tudo aquilo que tem botado um machado na junção dos ramos. E nos traz aquela sensação de que estamos quase para sermos cortados. Quantos de nós entramos dominicalmente na igreja e não sentimos a presença do Espírito Santo? Quantos de nós, ao sairmos daqui, vivemos como se nada tivesse mudado no nosso dia? Vivemos como o nosso vizinho que não sabe quem Jesus é. Vivemos como qualquer um outro. Não estamos permanecendo nele, estamos permanecendo na religiosidade. Estamos permanecendo no compromisso, mas não nele. A verdade é que aqueles ramos que estão conectados na videira, eles dão fruto. Fruto, que fruto nós temos dado, nossos irmãos. Meus irmãos, que frutos nós temos dado. Se é que temos. Não passe mais um dia sem dar frutos. Não passe mais um dia sem ter a certeza de que está conectado na videira. Santíssimo e amado Deus, nos ajuda a entendermos, Pai, que sem o Senhor, ó Pai, nós somos nada. Nos faz entender, ó Pai, que precisamos estar conectados ao Senhor, ó Deus, não apenas para nós mesmos sermos achados como os teus discípulos, mas para podermos fazer mais discípulos, ó Pai. Nos faz entender que não há vida se não estamos conectados ao Senhor, não há vida se não conversamos contigo, se não lemos a Tua palavra, se não nos devotamos ao Senhor de corpo, alma e espírito. Em nós não se acha vida se não nos dedicamos ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, nos dá essa seriedade, nos dá temor. Quantos de nós vivemos olhando para o Senhor como se o Senhor fosse qualquer outro Deus, como se o Senhor fosse Brahma, como se o Senhor fosse o Buda, qualquer outro tipo de Deus. O Senhor não é um Deus, o Senhor é o Deus, o grande eu sou, Deus acima de todo Deus, Senhor acima de todo Senhor, mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Nos dá esse temor, Pai, nos dá esse temor de saber e entender que se não permanecermos no Senhor, seremos lançados fora. E morreremos para sempre. Oh Deus, nos faz entender, Pai. Nos dá o desejo intenso de permanecermos em Ti, de permanecermos conectados em Ti, Pai. De não conseguirmos passar um dia sem ler a Tua palavra, sem orar e pedir, Deus, fala comigo, Pai. Fala comigo, Pai. Me mostra, Pai, o que Tu queres de mim. E assim como Samuel, ainda garotinho, ouviu a Tua voz falando, Samuel, Samuel, e bem orientado pelo profeta, fala, olha, responde esta voz. Responde esta voz. E Samuel, em obediência, disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Não me remove da videira, Pai. Eu quero permanecer em Ti. Eis-me aqui.
Não me deixa secar, eu quero produzir frutos. Eis-me aqui, papai. Eis-me aqui. Me usa. Fala comigo. Eis-me aqui. Eu quero vida. Eu quero viver contigo para sempre. Mais vale um dia nos teus átrios. Oh, aleluia. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Não há nenhum outro lugar que se ache vida. Só em ti. E em ti permaneceremos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir para que vocês se assentem novamente. Eu quero propor algo diferente hoje. Eu avisei que era chorão, né? Tá. Só para ninguém falar, pô, o cara é chorão, mano. Eu avisei. E nesse momento nós passamos a celebração da Santa Ceia. A Santa Ceia, como todos aqueles que já professaram sua fé em Cristo Jesus, que foram batizados, ela fala sobre uma lembrança. Ela fala sobre manter vivo em nossos corações e em nossa mente o que Ele fez por nós. E que nada apagaria. Nada apagaria. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão para ceiar junto com os seus discípulos. Ele rasgou aquele pão e falou: este é o meu corpo. Corpo que será partido, rasgado, mutilado em favor de vocês. Este é o símbolo do sacrifício do nosso Deus, para que nós tivéssemos vida eterna. E nesse momento eu quero convidar você junto comigo a orar, clamando que este símbolo tenha impacto de vida em nós. Pai, aqui celebraremos como corpo de Cristo, como teus filhos, e comeremos juntos deste pão, assim como o Senhor ceou, junto com os discípulos. E como eles, nós partiremos deste pão e nos alimentaremos deste pão como sendo teu corpo, corpo dado por nós, o pão da vida, pão que nos sustenta, nos dá estrutura e que nos salva. Abençoa este pão e que tenha efeito de conscientização e de lembrança eterna do que o Senhor fez por nós. Aleluia. Da mesma forma, naquela mesma noite, logo na sequência, Jesus pega um cálice de vinho. Ele toma em suas mãos, ele leva aquele cálice e fala: este é o meu sangue, sangue dado por vocês para remissão dos seus pecados. E disse: tomem, cada um de vocês tome este cálice, como tomando o meu sangue, sangue que dá vida, que limpa, que purifica de todo pecado. Pai, neste momento nós clamamos também que estes pequenos cálices representem verdadeiramente o teu sangue, Pai. Sangue que foi dado por nós. Sangue
que foi vertido na cruz. Sangue vertido de forma injusta. Mas porque assim o Senhor decidiu ir para a cruz, o Senhor nos deu este sangue para que tivéssemos vida eterna contigo. E por isso nós te adoramos e clamamos que este cálice, estes cálices, bem representem o teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos distribuir os pães e os cálices. E assim que nós distribuirmos, eu peço que assim que você pegar o pão e o cálice, você se coloque de pé, como sinal de que você se prontifica a participar deste momento de forma consciente, como igreja de Cristo. Amém?
Glória a Deus. Todos como igreja do Senhor, lembrando do sacrifício do nosso Deus, comemos agora juntos do pão. Glória a Deus. Aleluia. E o cálice, o sangue de Cristo, que nos dá vida e nos livra de toda a condenação do pecado. Juntos como igreja nós agora tomamos deste cálice. Louvamos como igreja. Quem já pisou Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Obrigado, Deus, porque podemos celebrar, podemos nos alegrar em Ti, porque o Senhor se sacrificou, o Seu corpo foi pregado naquela cruz, o Seu sangue foi vertido, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Ali o Senhor não ficou e nos deu vida eterna. Obrigado, Deus, que durante essa semana que possamos todos os dias levantarmos com este vigor, com esta certeza, com esta alegria de que estamos conectados na videira, que o nosso Deus vive, que Ele nos dá vida eterna, que os problemas acabarão, as barreiras serão vencidas, as doenças serão curadas, as vidas serão transformadas. A resposta vai chegar, meu irmão. A voz dele vai vir sim aos teus ouvidos. A orientação vai ser dada. Ele vai te sustentar. Apenas permaneça.
nos ajuda a permanecer em Ti. E assim, herdarmos contigo vida eterna. Esse é o desejo do nosso coração. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso do nosso Pai, o Criador, que os dons, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam conosco hoje e para todo o sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que o Senhor te dê uma semana de alegria, de vitória, permanecendo nele, em nome de Jesus. Já pisou no centro dos santos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde